Uma chapa plana de uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius ou menos 1 tem área a zero, a temperatura de 20 graus Celsius. Para que a área dessa placa aumente 1%, devemos elevar a sua temperatura para uma chapa plana de uma liga metálica de coeficiente de dilatação linear. Então, ele está dizendo que alfa é 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Tem área a zero, a temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele está dizendo que a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Para que a área dessa placa aumente 1%, então ele está dizendo que a dilatação da área, representada por ΔA, é 1% da área inicial. Esse da área inicial é uma multiplicação, 1% vezes a zero. Para que a área dessa placa aumente 1%, devemos elevar a sua temperatura para... Então, ele está querendo saber quanto é a temperatura final. Temperatura final representada por θ2. Então, como a gente vai calcular a dilatação superficial, nós precisamos de beta. Beta é o dobro de alfa. Se alfa é 2 e beta é o dobro, então beta vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 5. ΔA é 1% de A0. Então, ΔA, 1% é 1 sobre 100. 1% de A0. Então, agora vamos utilizar a fórmula da dilatação superficial. ΔA é a dilatação da área, é igual a A0 vezes beta vezes Δθ. Dilatação da área inicial, coeficiente de dilatação superficial, e Δθ é a variação de temperatura. Vamos substituir. ΔA é 1 sobre 100 de A0. 1 sobre 100 de A0. Isso aqui é o ΔA. É igual a A0 vezes beta, que nós já calculamos, que é 4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. Como isso aqui é uma igualdade, esse A0 eu posso cortar com A0. Vamos multiplicar meio pelos extremos. 100 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5, Δθ. Então, vamos lá. 100 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes Δθ é igual a 1. 4 vezes 100 é 400. Então, ficou 400 vezes 10 elevado a menos 5 vezes Δθ é igual a 1. Esse número aqui está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então, Δθ é igual a 1 dividido por 400 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos dividir 1 por 400. 1 dividido por 400. 1 é menor que 400, coloca um zero. 0, 10 é menor, coloca mais um zero, outro zero. 100 é menor, coloca um zero, outro zero. 1000 é maior do que 400. Então, vamos cortar esses dois zeros com esses dois. Então, ficou 10 dividido por 4. Dá 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 10, 2. 2 é menor, completa com zero. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 para 20, nada.
Então, deu 0,0025. Então, Δθ é 0,0025. Esse expoente negativo vou passar para o numerador. Então, 10 elevado a menos 5, passando para o numerador, fica positivo. Multiplicar por 10 elevado à quinta é deslocar 5 casas para a direita. Então, Δθ vai ser 1, 2, 3, 4. Então, colocar mais um zero para deslocar para a direita. Então, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que a variação de temperatura é de 250 graus Celsius. Só que ele não quer que calcule a variação de temperatura, ele quer a temperatura final, θ2. Mas nós sabemos que variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Variação de temperatura foi 250. A temperatura final que ele está pedindo e a temperatura inicial é 20. Então, vou passar esse menos 20 para o lado esquerdo. Então, está negativo, passando para o lado esquerdo, fica positivo. 250 mais 20, 270. Então, a temperatura final, θ2, é de 270 graus Celsius. Até a próxima.